Hoje abordaremos sobre nosso último assunto dentro do módulo de fundamentos de marketing. Isto é, encerraremos o nosso módulo de fundamentos de marketing. Posteriormente, você acessará e vai poder assistir a primeira aula que a gente vai abordar sobre gestão da qualidade, o módulo de gestão da qualidade dentro do curso de assistente administrativo. Então, lembrando que, ao concluir o curso, você pode estar entrando em contato conosco para se informar da possibilidade da tua certificação, de você adquirir o certificado, contribuir na tua vida profissional, na inserção no mercado, seu crescimento, desenvolvimento e na permanência dele, ok? Então vamos dar continuidade. Bem, para fechar com chave de ouro, encerrar o nosso módulo de fundamentos de marketing, nosso assunto, nosso tema principal é a segmentação de marketing. Então falamos sobre amplitude e extensão do marketing, anteriormente, recapitulando de forma rápida e sucinta. Falamos sobre aplicabilidade, no que se aplica o marketing, se aplica nos objetos, que serão comercializados, são eles produtos tangíveis, não tangíveis, bem de consumo, bem de serviço, entretenimento, cultura, lazer, enfim, campo de atuação no marketing, marketing político, marketing social, marketing cultural, marketing informativo, entre outros fatores e aspectos nesse universo mercadológico. Foi passado desde a introdução ao marketing, contextualizando o marketing, conceituando e definindo o marketing, e fecharemos agora com a segmentação. Esse tópico é um tópico bem especial, que vai definir o entendimento de forma bem precisa e concreta no tocante a não só a filosofia de marketing, aquilo que você entende por ser marketing, mas na sua prática, principalmente na sua prática. Então, a nossa aula de número 4, segmentação de marketing. Bem, antes de falar sobre como se faz segmentação, como se realiza, acontece efetivamente uma segmentação de marketing, a segmentação do mercado no geral, é necessário conceituar, ou seja, definir, dizer o que é. O conceito de segmentação é o mesmo que você perguntar, o que é a segmentação. Então, ouça o que é segmentação e também leia. E preste atenção, porque o entendimento quanto o conceito e a definição, o que é efetivamente a segmentação, que vai te nortear a aprendizagem e o atendimento dessa última aula e entender o marketing como um todo. Primeiramente, independente do que eu escrevi ali, a palavra segmentação vem do infinitivo segmentar, uma ação, um verbo. O que é algo segmentado? Algo segmentado é algo repartido, fracionado. Ora, então segmentar é você repartir, é você fragmentar, você fazer em pedaços. Então é você, a partir do momento que você fatia um bolo, você está segmentando esse bolo. Você está o deixando em pedaços. E cada pedaço você vai oferecer a alguém. Então, partindo desse princípio, tem a mesma ideia. Você vai partir, o mercado. O que é o mercado? O mercado é o conjunto de pessoas, é o conjunto de potenciais e reais compradores que participam do seu negócio. Lembra? Do market share, do mind share. Market share é a participação no mercado. Então, grupo de potenciais e reais compradores participam do seu negócio. Eles participam do teu mercado. Aí você vai pegar a ação de segmentar, gera o efeito de deixar em partes, de forma que você observe, se atente e olhe de forma mais clínica. O olhar clínico é aquele olhar focado com atenção a cada parte daquele mercado que você atua e que adquire com você os serviços, que compra ali o teu produto, fazem a troca, fazem transação, que partiram lá do desejo, depois a demanda, e se configuraram, se traduziram no que entendemos como mercado. Então, ele faz parte daquele rol, daquele grupo, daquele conjunto de pessoas que estão consumindo o teu produto e ou serviço.
Logo, essa segmentação de mercado, desse mercado aqui, que é o mercado que participa do teu negócio, é você reparti-lo. No sentido de que, ali está se referindo ao esforço realizado para aumentar a precisão, isto é, a exatidão do marketing em si, que aquela empresa exerce, do marketing em si, que aquela empresa exerce, que é a comunicação daquela empresa para com o seu público-alvo. Então eu quero aumentar, me esforço para isso, no sentido de que eu quero forçar, é uma força. Você pode aliar também a força de venda, não só o marketing no sentido de comunicação, mas no sentido de comercial, de venda, de modo que eu possa consolidar. Consolidar é firmar, é deixar firme. Então, eu já tenho um mercado. Eu tenho um mercado aqui. Esse é o meu mercado. Quem é o mercado? São as pessoas. Isto é, os consumidores, os clientes. Aí vamos entender o seguinte, eu te passei naquela outra vez que o mercado vou colocar aqui, na outra conjectura da outra aula, na outra amostragem da aula anterior, na terceira aula. Eu tenho um mercado ali, de modo geral, uma região, enfim, etnia, etc. E essa fatia aqui é a tua empresa. É a tua empresa. Então o restante aqui do bolo, o restante dessa pizza aqui, pertencem a outras empresas, certo? Então você tem uma participação de mercado aqui. Você tem o que definimos como market share. Market share ou market share. Ok. Agora, aquele círculo ali, aquela pizza ali, aquele bolo, vamos entender assim, para a gente fazer uma figuração, para se tornar mais inteligível, o entendimento ficar melhor aí para todos. Eu pego essa fatia aqui, essa fatia que é a minha participação de mercado, e entendo ela como todo. Nesse todo aqui, que eu compito, que eu disputo com outras empresas, outros concorrentes, é uma parte, é uma parcela, uma fatia desse bolo, uma fatia dessa pizza. Eu pego essa fatia aqui e trago para um ambiente interno. Então aqui você entende como um ambiente macro, é aqui um ambiente interno, micro. Então ali é externo, macro, amplo, abrangente, holístico, e ali é pontual, não é global, ali é micro, é um ambiente interno. Aí eu transformo aquela fatia do bolo, que eu disputo com outros concorrentes, e aqui é meu 100%. Aqui é o meu 100%. É um conjunto de clientes, de consumidores, de pessoas que participam do meu negócio, compram produtos e serviços com a empresa que eu trabalho ou com a empresa que seja. Aí eu vou então segmentar, vou partir, farei em pedaços essa pizza aí, esse bolo. O que isto significa? O que isto representa? Em que ponto eu quero chegar para te mostrar? Recapitulando de forma rápida, peguei aqui a minha participação de mercado ante ao ambiente macro, fui para o ambiente interno, micro, e fatiei. Esse pedaço aqui é esse 100%. São as pessoas que participam do meu negócio. E vou fragmentar, vou segmentar. Porque existem públicos distintos ali nesse meu mercado. Aí, aproveitando esse ensejo, eu te apresento aqui que eu pontuei abaixo. Aí tem algumas possibilidades. Eu posso fragmentar, eu posso aí fatiar, fazer o pedaço, ou seja, segmentar o meu mercado de massa.
né? Pega uma parte dele aqui, ó, massa. Isso vai, então, me remeter a me esforçar realizando para aumentar a precisão da minha comunicação da empresa, a fim de consolidar, firmar essa parcela de pessoas que participam do meu mercado, do meu negócio. Mas é uma parte daquele segmento. Opa, eu tenho a fragmentação de nicho, eu posso massificar, como eu também posso especificar, que é o marketing, que é a segmentação de nicho. Né? Vou pegar uma pequena parte aqui. E local, enfim, outras modalidades. Ficou claro até aqui? Vamos seguir aqui para a próxima apresentação, para falar desses níveis de segmentação. Então eu tenho a estratificação, eu tenho a segmentação de massa, mercado de massa. Ele está atrelado, né? Essa segmentação aqui de massa está atrelado à produção, né? Produção em massa, determinado produto, a operação em massa, determinado serviço. São ações massificadas e que também estão ligadas aí intimamente, diretamente à promoção, no tocante à divulgação do produto e distribuição, que se refere à logística, à entrega, né, a fazer o produto, o objeto acessível àquele meu público, que no caso aqui eu reparti, que eu fragmentei, que eu segmentei, que eu denominei como massa. Por sua vez, a segmentação de nicho. Bem, nicho no sentido real da palavra, né? Você pelo menos tem duas origens aí. Você tem a palavra nicho extraída lá da ecologia, né? Da área de ecologia, e também tem na área de ciências, na parte também humana, etc. E que vai resultar, né? A gente pegou, o marketing pega emprestado essa palavra a fim de que possa conjecturar e possa realizar o segundo propósito que o próprio sentido, o significado da palavra traz. Se você pegar o sentido literal aí da palavra nicho, nicho você pode traduzir como, né, traduzir no sentido de dizer o que significa, não traduzir de outro idioma, mas nicho significa uma cavidade, por exemplo, uma parede. Então a parede é um todo. Um buraco na parede pequeno, uma fenda na parede, você pode chamar de nicho. Opa, então você já começou a assimilar a ideia de nicho, o que representa, o que significa, o conceito, o que é a definição de nicho no marketing, né, na administração, porque o marketing faz parte da administração. Ok, lá na ecologia o nicho, né, significa, é entendido por parte de uma ramificação de uma espécie ou uma subespécie que seja, de uma raça, uma espécie de tanto vegetal quanto animal, que tem costumes, tem hábitos próprios, bem distintos dos demais, específicos, tipo de alimentação, né, a sua dieta, o habitat natural no que eles vivem, nos quais eles vivem. Por exemplo, o dragão de Komodo, né, um tipo de animal, um tipo de espécie que só tem um lugar no mundo, que é lá na ilha de Komodo. Então, a gente chama de nicho ecológico, por exemplo. Então, trazendo essa ideia de nicho, tanto na parte do primeiro exemplo como desse segundo, que retratamos sobre, né, o sentido ecológico, você entende que nicho, em termos de mercado, mercadologia, marketing e administração de marketing que seja, ou no âmbito comercial, atendimento ao cliente, etc., você entende como uma pequena parte. Né? Então eu tenho aqui o mercado. Voltamos lá à representação do círculo novamente. Né? Lá da nossa pizza de vento. Aí eu vou fatiar essa pizza de vento aqui, ó, eu tenho um segmento. Estou segmentando. Opa, então esse nicho é um segmento dentro do segmento. Eu já tenho um grupo de pessoas ali que eu configuro como segmento, né? E o segmentar no tocante a nicho leva a crer, me leva ao entendimento de que é uma cavidade menor, né? De que é um grupo, é um agrupamento de consumidores que possuem hábitos
distintos dos demais. E essa parcela aí é menor, porque segmentar já é fragmentar. Então, eu já estou fragmentando, eu já estou repartindo, eu estou fazendo em pedaços. Aí, um determinado pedaço do meu bolo, da minha pizza, eu ainda vou repartir ainda mais. Eu vou fazer um pedaço menor. Que você entende que esse pedaço menor, né, esse fragmento menor, essa segmentação, dentro da segmentação, porque podemos até entender dessa forma, é o segmento dentro do segmento, né? Já está segmentado, eu segmentei ainda mais. Já estava partido, eu parti ainda mais. Então, se eu já estava fragmentado e eu ainda fragmentei, é porque existe uma parcela, existe uma parte estrita aí. Estrito é estreito, bem específico. Opa, então se existe uma parcela bem estrita, ou estrita que seja, específica, eu tenho que ter ações focadas, né, voltadas, como descrito aqui, direcionadas a este público, de forma parcial, evidentemente, que a parcialidade se faz presente. Considerando, levando em conta, que aquele fragmento, aquele segmento, dentro do segmento, né, aquela parte, dentro daquela parte eu tenho o todo. Eu tenho a parte do todo que é o segmento. E eu tenho uma parte dentro desse segmento. Uma parte menor ainda. Refere-se a um grupo de pessoas que é estrito, que é específico. Opa, então significa que eles possuem uma necessidade bem específica. E talvez essa necessidade ainda não está sendo explorada. Então, em termos de marketing, né, ou em termos de administração de marketing, significa dizer que talvez existam inclusive nichos por aí não sendo explorados, não sendo aproveitados. E esse nicho, ou seja, esse grupo de pessoas, tem desejos. Desejo na aula anterior, é a necessidade humana. Então, aquele grupo de pessoas, de consumidores, de seres humanos, tem uma necessidade humana. E ninguém se atentou para isso ainda. Mas talvez seja o momento de um bom empreendedor, né, atentar para aquela necessidade humana, para investir, para arriscar e apostar, né, e por fim aí maximizar seus lucros, obter receita, dando certo os seus negócios. E aquele público talvez não encontre produtos adequados para si, objetos adequados para si, né, não tem um tipo de serviço adequado, é um grupo de clientes bem exigentes, né, em termos aí de qualidade de serviço ou de produto. Mas você pode ir mais a fundo, talvez relacionando aí saúde, enfim, né, a parte de bem-estar humano, né, no tocante aí a produtos alimentícios, produtos dessa natureza, desse naipe. Talvez existem marcas e produtores que não fabricam, né, determinados produtos direcionados a esse público, que tem uma necessidade, tem uma demanda. Talvez não fabricam porque não seja viável financeiramente, economicamente, seria um gasto excedente, né? Provavelmente o objetivo central, que é maximizar o lucro, não seria atingido, pelo contrário, não chegaria a tanta expressividade financeira e por isso não atuam, não trabalham nesse sentido, de forma que possa atender a esse nicho. Mas, de toda forma, se houver viabilidade econômica, financeira ou de qualquer outra natureza de atender esse nicho, vale a pena atender. Porque sempre existirão nichos, né? Quero abrir um parênteses aqui no nicho, falar bem a respeito dele. Sempre existirão nichos específicos, das mais variadas naturezas, na área de alimentos, enfim, na área de estética, na área de vestuários, na área de serviços, entre outras pluralidades de objetos, né? Cultura, lazer, até mesmo na política, remontando ao marketing político. E que essas pessoas, esse grupo, esse nicho, que tem necessidade específica, que são exigentes ou precisam daquele produto, né? Se você for levar em consideração a parte de saúde, né, determinado medicamento, enfim, determinado tipo de alimento voltado para um tipo de público que só pode usar aquele alimento, etc. Você percebe que sempre existirão esses públicos, né, e os fornecedores, produtores, comércios que souberem explorar, atendendo essas necessidades, certamente vão segurar, né, vão manter, vão conquistar esse fragmento aí, né?
esse segmento dentro do segmento. E garantir, evidentemente, né, presume-se, acredita-se, a obtenção de um dos objetivos centrais do marketing, que é a maximização do lucro. Por conseguinte, né, também alcançar a maximização da satisfação do cliente, porque você está atendendo aquele nicho específico, né, e aquilo gera receita para você, de tal modo que te gere maximização do lucro. Certamente aquele público é fiel, ele conta contigo, com o teu fornecimento, com a tua prestação de serviço. Isso, né, implicará na satisfação dele. E em outros aspectos aí, até na maximização da qualidade de vida desses indivíduos, desse grupo estrito e específico, que é o entendimento de nicho. Então ficou claro para você o entendimento de nicho, se difere totalmente aí no âmbito de massa. Porque aí no massa é algo mais global, mais abrangente, então o custo ele certamente é bem mais baixo, se diferenciando aqui do nicho. Bem, nível aqui de segmentação. Segmentação local. Evidentemente, segmentação local significa lugar, localidade. Então eu estou falando de quê? Estou falando de regiões, bairros, áreas comerciais. Né? Então eu vou pegar parte daquele meu todo lá, né, e voltar a minha observação, a minha atenção no tocante ao local. Né? Então eu tenho determinado produto A, B, C, D, X, Y, Z, que em determinada, eu coloco aqui uma cidade, por exemplo, determinada área ele tem uma participação pouco expressiva. Quer dizer que eu não tenho que ter atenção? Não, eu tenho que ter atenção. Mas naquela área, o produto A, B ou C, X, Y, Z, na outra área, no outro bairro, na outra área comercial, na outra região, eu tenho uma participação aqui maior. Epa, então eu tenho que dar uma atenção maior, com certeza. Isso implica no quê? Inclusive na logística, na distribuição. Vamos exemplificar isso aí. Tem uma distribuidora de alimentos ou de bebidas. Aí vendo alimento, bebida A, B, C, X, Y, Z. Aí eu, como diretor, como gerente de vendas, faço lá o meu mapa fluxograma, o meu organograma, enfim, o meu planejamento e faço um mapeamento lá das participações de mercados por mix de produtos individuais. Né? Aí eu visualizo, detecto, né, por meio ali da realidade, né? Não vai ser, vou pensar do nada isso, não. Vou fazer uma pesquisa estatística, análise de mercado, etc., mediante o meu quantitativo de venda. Então, vou pegar meu quantitativo de venda, certamente eu vou contemplar e vislumbrar quais regiões consomem produto A, B ou C. Aí, digamos que isso aqui, né, representa lá, esse rabisco meu, aí representa algo relacionado a esse exemplo que eu estou falando do meu mapeamento de participação de mercado. Aí a região, a Zona Oeste, por exemplo, né, consome produto A bem pouco, tantos por cento, X%, na minha pesquisa estatística, no meu cálculo, no meu levantamento estatístico. Mas a Zona Norte ou a Zona Sul, que seja, ou Baixada, consome produto A, B ou C, 3x%. Opa, então isso significa que eu estou, né, que eu devo ter uma atenção melhor a isso. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso agir no sentido de segmentar, de fragmentar, no tocante a local. Então, evidentemente, que é aquela região, eu vou ter atenções específicas e uma delas pode e deve ser, evidentemente, a logística, a distribuição. Então, se a minha distribuidora distribuir o produto A, o alimento ou a bebida A, mais na região central do que na oeste, evidentemente que eu tenho que ter um foco, tenho que ter um olhar clínico mais aguçado e apurado para essa região. Lembrando que eu não devo desprezar por completo isso aqui, não tem que desprezar. Tem que dar atenção a todas as regiões. No entanto, a região que mais consome, que representa mais parte nesse meu todo, eu preciso olhar para ela de forma mais cuidadosa. Preciso administrar de forma mais efetiva. Bem, seguindo a nossa linha de raciocínio,
Essa apresentação aqui você vai até reconhecer, né? Só mudei as cores aqui para vermelho, mas já foram apresentado, né? Já foram apresentado na aula terceira, na terceira aula. Aqui eu vou falar novamente, eu coloquei ela novamente, né? Que tem aqui como título, como tópico, né? Outros conceitos e práticas do marketing, que é o market share e o mind share, né? Você está lembrado disso, com certeza. Não vou precisar nem explicar de novo, mas eu vou falar tudo de novo um pouquinho, vou relacionar aqui aos nossos novos conceitos e parâmetros aqui mencionados e mensurados nessa aula aqui, na aula quarta, na nossa última aula de fundamentos de marketing, né? Então eu vou desenhar aqui novamente, só para você recapitular, né? Eu tenho aqui os mercados e tal. Então eu tenho um mercado aqui que participa, e esse mercado, né, por ações de marketing e por satisfações próprias, evidentemente, e outros fatores, faz com que ele lembre da tua marca, lembre do teu produto, lembre da tua empresa, aqui ó, lembrança, né? E isso se traduz em participação na mente, que é o tal do market share, certo? Ok, então market share, tá aqui. O que diz respeito implica, né, a partir do desejo, evidentemente, da necessidade humana, na demanda, na procura, em buscar a tua marca, o teu produto, a tua empresa, etc. Né? Significa que ele vai trocar contigo, evidentemente, né, vai fazer a troca, precedida, né, procedida pela transação que vai se configurar no mercado. Ok, então aqui eu quero aproveitar, você já me ouviu falar, né, como estou repetindo, sobre esses outros conceitos aqui, que é o mind share e o market share, mas eu decidi colocá-lo nessa nossa última aula para correlacioná-los, né, para fazer um paralelo entre eles em relação ao conteúdo, os fatores e todo o material que eu coloquei aqui nessa última aula. Então vamos correlacioná-los, por exemplo, aqui o mind share, né, com a segmentação, por exemplo, né? Eu tenho aqui mind share, segmentação de mercado. Vamos lá para o nicho, né? Vamos relacionar o nicho com o mind share. Então você, digamos, que já atua no nicho, você ainda não está para atuar, você já atua no nicho, você possui, né, uma participação de mercado aqui relacionada ao nicho, e você atende aquele público. Então você não tenha dúvida que eles sempre lembrarão de você, da tua marca, do teu produto, da tua empresa. Isso se configura o quê? Em consolidação. Né? Consolidação. O que é consolidar? É firmar. Então, por meio do nicho aqui, ó, por exemplo, eu consigo, né, por meio da segmentação de nicho, isso me catalisa, eu consigo adquirir, fazer com que as pessoas, adquirir market share, ou mind share, perdão, fazer com que as pessoas lembrem da minha marca. Opa, automaticamente, isso procede o quê? A consolidação, em firmar, em firmar aquele meu mercado. As pessoas estão sendo atendidas em suas necessidades especiais no tocante à prática da minha segmentação, da minha fragmentação de mercado. Estão percebendo que não em tese, mas na prática, efetivamente, o que é segmentar, né? Aproveitando que a gente voltou aqui um pouco, eu estou relacionando a segmentação de mercado com o mind share, né? em específico a segmentação de nicho, né? Perceba o seguinte: a segmentação, já dita aqui, é você fracionar as partes, você pegar parte desse todo aqui, trazer para o ambiente interno e torná-lo o seu todo, o seu 100%. Aí você vai fragmentar ali
pode ser no sentido de massa, nicho, local, por exemplo, para que você possa aumentar a precisão do seu marketing e consolidar. Então você percebe que esse exemplo, você pode entender que por meio de uma ação mercadológica, de segmentar determinado mercado, eu consigo chegar a esse objetivo aqui. Firmar, né? Sedimentar a clientela. Isso, evidentemente, vai contribuir na obtenção dos objetivos centrais, como maximizar o lucro. Por exemplo, né, no caso do nicho, você não só maximiza o lucro, mas também você faz com que maximiza a satisfação do cliente e até mesmo, dependendo da área, né, do segmento, maximizar a qualidade de vida. E um comparativo aqui no que tange a market share, por exemplo. O market share é aquele mercado total, global, a nível macro. Você entende dessa forma. Aqui você tem a concorrência junto com você. E você tem parte desse bolo aqui. É a tua fatia. É o teu market share. Aqui é a tua fatia. Ok? Então, se eu tenho participação de mercado, é porque grupo de consumidores regionais aqui estão participando do meu mercado. Vamos pegar algum tipo de segmentação aqui para a gente correlacionar e traçar um paralelo aí com o market share, por exemplo. Vamos usar lá a segmentação local, né? Que a gente já até inclusive mencionou. Segmentação local, né? Se eu estou dando uma atenção maior a uma determinada região, que eu fiz aqui nesse exemplo, né, que consome em termos quantitativos, né, no que diz respeito à quantidade de item que eu distribuo, voltemos lá no exemplo da distribuidora de alimentos ou de bebidas, em que compram, adquirem mais quantidade do meu produto. Não que eu despreze a região que consome pouco, não, porque faz parte também do meu mercado, do meu negócio, eu tenho que tratá-los de igual modo. Lembra do marketing relacional? Marketing relacional é ouvir, saque, etc. Mas também é você manter a comunicação assertiva com esse cliente. E evidentemente, não falhar, procurar evitar os erros, de modo que você não venha corrigir. A prevenção é muito melhor, na maioria dos casos, do que corrigir. Porque talvez você vai corrigir algo que depois parece que não tem mais conserto, né? Você pode perder determinado cliente, etc, etc. Porque talvez você deixou de dar atenção a um ponto e ficou atento a só determinada outra parcela. Não, você precisa dar uma atenção total. Mas, evidentemente, obedecendo a exigência, a requisição, a demanda, a solicitude, a proporcionalidade de atendimento para cada grupo, enfim, para cada situação, cada ocasião em específico. Então, aqui eu possuo essa distinção, essa proporcionalidade diferente, distinta entre ambas regiões. Então, eu estou segmentando aqui, eu fragmentei, tem uma determinada região, estou dando uma atenção mais logística. Então, isso vai redundar, ou seja, isso vai implicar na sedimentação, na consolidação, em firmar aquela fatia que eu tenho, garantindo a minha participação de mercado. Garantindo a minha participação de mercado. Fazendo um trocadilho aqui, voltando lá para o market share. O market share, uma observação que me veio à mente agora, eu falei aqui de manutenção, de mercado. Ao passo que você segmenta aqui local, dá uma atenção à região, que em termos quantitativos adquire mais produtos e serviços com você, etc. E isso vai fazer com que você consolide, ou seja, firme, sedimenta ali a sua clientela. Isso refere-se à permanência. Você permanecer com aquela fatia ali. Mas além de você permanecer, qual a tua intenção também? Qual o teu objetivo também? É alargar suas estacas, é estender. Uma das ferramentas, um dos meios, dos modos de como eu consigo fazer isso, dentre uma pluralidade de modos pelo qual você possa conseguir alcançar e obter a extensão, o aumento dessa fatia aqui, digamos assim,
Uma delas é, sem dúvida, o Mindshare. Ó, Mindshare está ligado ao cliente satisfeito, certo? Porque o cliente satisfeito, né, você maximiza um dos objetivos centrais do marketing, lembra? Maximizar a satisfação do cliente. E ainda tem maximizar a qualidade de vida, que evidentemente está ligado à satisfação do cliente, mas transcende, enfim, vai além, está ligado à saúde, à estética que seja, a comportamento humano, estilo de vida e tudo mais. Satisfação do cliente. Ele lembra de você. Então eu tenho um cliente satisfeito. O cliente está satisfeito. Ó. O cliente, ele está mega, super, ultra satisfeito com você. Então quer dizer que ele lembra de você. Ele lembra de você. Ponto de exclamação, mostrando que quando ele se recorda, se lembra da tua marca, do teu produto, do teu serviço, da tua empresa, ele faz uma exclamação, ele não faz uma interrogação. Não gera dúvida nele, ou não gera uma insatisfação nele. Opa, gera o quê? Satisfação, ele está satisfeito. Ah, ele tem um amigo, não tem? Tem um amigo, tem. Tem um parente? Tem. Aí que entra a ação mercadológica, né, a nível macro, se estendendo além daquilo que você já tem, a nível interno, daquilo que você já mantém. É o chamado boca a boca. Talvez não, certamente você já ouviu esse termo por aí, né? É muito usual até hoje. A propaganda, o marketing boca a boca, que significa exatamente isso. Eu sou um cliente satisfeito, aí eu faço um marketing, a comunicação, a propaganda, faço até publicidade, inclusive, boca a boca, né? Com um outro potencial cliente, um outro potencial consumidor, que tem desejos, né? Recordando lá o pressuposto de marketing, tem desejos, ou seja, tem necessidades humanas. A partir dessas necessidades, ele vai demandar de acordo com o seu potencial de compra, porque o desejo dele são infinitos, os sonhos, enfim, suas necessidades aí são infinitas, mas os recursos são finitos, né? Ou seja, são limitados. Aí, de acordo com o seu potencial de compra, ele vai demandar e vai trocar o objeto, né? A troca envolve o objeto do comprador, vai fazer a transação ali monetária ou não, e vai se configurar, vai se traduzir em mercado. Vai fazer parte do rol, do grupo de reais agora compradores que mantém ali o seu negócio. Então ele é um potencial, eu sou um real comprador teu. Sou um real comprador. Estou satisfeito com a tua marca, com o teu produto, com o teu serviço, com a tua empresa. Eu faço boca a boca, ou seja, propaganda ali, tete a tete, face to face, face a face, com o meu parente, com o meu amigo. Isso significa o quê? Que ele possivelmente poderá procurar, porque ele já tem um desejo, ele tem a necessidade humana, ele vai demandar, então ele vai buscar, vai procurar a tua marca. Porque ele me ouviu falar, ele vai procurar o teu produto ou o teu serviço, porque ele confia em mim, porque ele acredita em mim. Ele vai até o teu estabelecimento, a tua empresa, ele quer o teu fornecimento, ele quer a tua prestação de serviço, ele quer participar da tua produção, do teu negócio, do teu mercado, porque ele tem uma credibilidade em mim, e por eu passar de forma positiva a imagem, desenhar, pintar a tua imagem de forma positiva, porque eu tenho uma lembrança tua, você tem uma participação na minha mente, que é o Mindshare, essa fatia ela pode ser estendida. Então tem esse pedacinho aqui, tá vendo? Ela pode se estender. Ó. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui uma parte, ó. Tua parte é essa. Aí, mediante esse exemplo que eu citei para você do Mindshare, que é realidade, acontece, né? Você vai estender, ó. Você já tem essa participação aqui, ó. Ela pode ser estendida. Pode ser estendida. Percebe? Mas isso daqui, ó, é uma incógnita. Isso pode acontecer, como pode não acontecer. Né? E o pior, eu estou falando aqui de Mindshare positivo. Estou falando aqui de lembrança legal, positiva. Mas existe um Mindshare negativo. É um marketing negativo. Aí o meu boca a boca, né, a minha propagação, a minha divulgação, a minha exposição relacionada à sua marca, o seu produto, à sua empresa,
Ah, meu amigo, vai ser negativo. Eu vou ali, né, descer o couro na tua marca, vou falar mal do teu produto ou do teu serviço, vou ali te pintar a tua caveira da tua empresa. Isso pode acarretar em quê? Né? Ao invés de você ter uma extensão dessa participação de mercado, ao invés de você alargar suas estacas, digamos que você tem essa parte aqui, ela pode retrair. Porque eu faço, além de eu não participar mais do teu negócio, além de eu sair, estou diminuindo aqui, vou colocar aqui até aqui, aí eu diminuí aqui um pouco, você já ficou sem essa parte aqui. Vermelho aqui você já está sem, você tinha até aqui, aí você não tem mais, só está até aqui só. Eu faço marketing negativo para outros consumidores, que eu conheça, até aqueles que eu nem conheço, né? Que também podem deixar de participar do teu negócio. Aí você vai perdendo. Lembra que o vermelho aqui, nesse exemplo, é o que você está perdendo, não é o que você está ganhando. Né? O que você tem é o branco. Opa! Então está um efeito contrário aí. Você vai percebendo que eu vou perdendo o negócio. Daqui a pouco eu estou sem negócio nenhum. Não tem ninguém participando comigo. Isso pode acontecer? Pode. Se você buscar aí no Google, na internet, pesquisar a respeito de empresas que faliram, grandes negócios, grandes empresas que faliram por algum motivo, né? E certamente muitos estão atrelados a má gestão, evidentemente má administração, etc., desvio de verbas e tudo mais, né? Levaram à falência, que sem dúvida estão atrelados, estão totalmente ligados a essa questão aqui, a participação no mercado, porque deixam de ter participação nos negócios, no mercado, etc., etc., e podem levar até falência. Né? Mas se você perde parte dessa participação de mercado aqui, compromete o quê? Compromete a obtenção de um dos objetivos centrais lá do marketing, por exemplo, que é a maximização do lucro. Se você entra menos receita na casa, ou seja, na tua empresa, fatalmente, né, de certo que a consequência aí, o efeito disso tudo, se a ação, se o marketing negativo aqui, se a participação na mente, se o mind share está sendo negativo, e o cliente, o consumidor, além de, né, eles deixar de participar aqui do teu mercado, ele propaga de forma negativa, faz um marketing negativo da sua marca, do seu produto, da sua empresa, para outros, você pode também perder parte desse mercado, fazendo com que a sua receita ela diminua. Então, você percebe que o marketing ele não é tão somente, falei aqui, na sua positividade o tempo todo, mas nesse momento veio a calhar a importância de falar, de abordar sobre o sentido negativo do marketing. Se o positivo, a consequência, né, o efeito que ele gera é crescimento, enfim, é alargar as estacas, é o crescimento, é o desenvolvimento, de certo que o negativo ele vai implicar naquilo que é contrário, antagônico, ou que o positivo ele pode implicar, ele pode gerar, evidentemente. Então falamos sobre esses conceitos e práticas de marketing, tanto do mind share, a participação na mente, quanto da participação de mercado, correlacionando com as ações de segmentação, né? Em específico aqui o nicho e o local, no tocante, o que se refere ao atingimento dessa consolidação, que é firmar, sedimentar a sua clientela, e fomos mais adiante, exemplificamos no sentido contrário, no que se refere aí ao marketing negativo, na propaganda negativa da tua marca, do teu produto ou do teu negócio. Bem, dando continuidade à nossa aula, falemos então sobre orientações
de marketing, eu tenho pelo menos 4 orientações. Na realidade, eu tenho até umas 5 aí, por assim dizer, mas eu separei 4 orientações para elucidar melhor a respeito e falar como funciona, enfim, suas peculiaridades e, evidentemente, né, poder relacionar com tudo que a gente abordou aí em relação ao marketing, principalmente nesta aula aqui, no tocante à segmentação, né, porque a orientação de marketing está inclusa no tópico segmentação, faz parte desse contexto e dessa realidade. Né. Lembrando que é o seguinte, a orientação, o que é orientar? Orientar é direcionar, é dar um norte a alguém, é você encaminhar alguém, é você traçar um caminho por onde, né, uma pessoa, enfim, tua empresa vai percorrer, é o que você quer, vai ser o sentido do teu negócio. Então essa orientação é lá da empresa para o mercado, e não o contrário. Né? Não é do mercado para a empresa, é da empresa para o mercado. Se a orientação, né, que é uma ação, ela ocorre neste sentido, isto é, da empresa para o mercado, significa que é uma prática empresarial. Isto é, a prática da empresa. E essas práticas empresariais, no sentido de orientação, que funciona nesse fluxo aqui, ó, da empresa para o mercado, eu posso praticá-la orientando para a produção. Então, o que é uma prática empresarial? Isto é, a prática exercida pela empresa no âmbito de orientação de marketing da empresa para o mercado, voltada para a produção, né? Orientação de marketing para a produção, eu tenho esses detalhes aqui a compartilhar com vocês. Né? Veja ali, Leandro, o foco é no preço. Né? Foco no preço, produção em massa, baixo custo, produtivo e operacional, uma distribuição massificada que está diretamente atrelado ao acesso ao produto, né? Fazer com que o produto esteja exposto e efetivamente, né, dar acessibilidade ao consumidor, ao cliente, a acessar o seu produto. Então, falemos sobre essa questão da orientação para a produção. Façamos então já a correlação, para você entender. Prática empresarial quanto à orientação de marketing, que vai do sentido da empresa para o mercado, né, a orientação para a produção. Ela tem uma produção, o foco dela é a produção. Ou seja, eu posso atrelar aqui a segmentação de massa. Porque se o foco é a produção, significa que eu vou produzir em massa. Eu vou produzir um lote em massa. E se eu produzo em massa, é porque eu tenho uma grande parcela desse mercado aqui que adquire aquele produto, né? Independente aí do nível social. E principalmente com poderio econômico mais baixo ou mediano. Porque como o próprio nome já diz, massa, então é uma grande massa. É um marketing direto. Podemos assim dizer, ilustrado não, né? Mostrado, exposto na aula anterior, que é no sentido de se dirigir à grande massa. Você pode atrelar também ao marketing de resposta, atender ao clamor de um determinado público, de uma grande massa de público que demanda, que procura por determinado produto e serviço. Então vou prestar esse serviço em massa, ou eu vou produzir em massa. Se eu estou prestando serviço em massa, há de convir que o preço, o custo desse serviço ele tem que ser baixo. Se o preço de venda, né, se o custo para o cliente tem que ser baixo, evidentemente que o meu custo, as minhas despesas operacionais para realizar esse serviço tem que ser baixo ou muito baixo, de forma que eu possa gerar um preço de venda que configura-se baixo, a fim de que o cliente, os clientes, a grande massa, possa acessar. Que a partir do momento que o meu foco não é a produção em massa, né, não é o serviço em massa, uma ação massificada, significa que eu tenho, talvez não nichos, mas eu tenho pequenos públicos ou públicos específicos que demandam e efetivamente compram, adquirem aquele produto ou aquele serviço. E não vai me gerar aí, se o preço for baixo, não vai me gerar a obtenção
de maximizar o lucro, que é um dos objetivos centrais do marketing. Então, evidentemente, eu preciso produzir em massa. Eu tenho que produzir grandes lotes, grandes quantidades, ou operacionalizar, prestar serviços em maior quantidade possíveis para atender a grande massa. Ok, né? Eu estou atendendo a grande massa. O foco não é o produto, o foco não é o cliente, o foco não é a necessidade do cliente ou do vendedor. O foco é o preço, né? O foco é a produção. Então o preço tem que ser baixo. Produção em massa vai me gerar esse baixo custo. Um baixo custo tanto operacional quanto produtivo, a fim de que eu possa, né, à frente, condicionar preços bem baixos e atender essa grande massa. Então ficou claro para você o detalhe, né, a particularidade no tocante à orientação do marketing voltado para a produção. A indústria, inclusive, eu vou citar um exemplo, me veio à mente agora, a indústria automobilística, lá no ano de 1913, né, quando Henry Ford, criador da Ford, fundador da Ford, ele fabricou o que conhecemos como Ford T. E era um carro só, não é como hoje, você tem variedade, e era o mesmo modelo, a mesma cor, era preto, né, tudo igual, e ele fabricou em lote, em massa, em grandes quantidades, para atender uma grande massa de clientes e públicos que, né, queriam adquirir, tinham um desejo, tinham necessidade de ter o carro e demandavam, procuravam pelo Ford T. E o Henry Ford atendeu essa necessidade, né, e hoje você conhece aí a marca Ford, que é uma montadora. Esse é um exemplo aí de produção em massa. Hoje existe isso, sempre existiu, sempre vai existir. Você pode citar, eu vou citar um exemplo atual, o mercado de produtos chineses. Né? Você percebe que a qualidade, vou dizer que é pouca, mas a qualidade não é tão superior. E a produção deles é em massa. O custo operacional deles, o custo fabril deles é bem baixo. Né? Podemos afirmar isso. Isso, consequentemente, vai implicar na geração do preço de venda, que vai ser bem baixo. E eles maximizam o lucro como? Muito simples, pelo quantitativo de vendas. Então, isso é um exemplo claro de foco na produção, né? De foco no preço baixo, ou seja, orientação de marketing voltado para a produção. Bem, uma outra orientação de marketing ali, que tem o foco no produto, ou seja, a orientação de marketing voltada para o produto. O que eu tenho pontuado ali? Eu tenho foco no produto, já dito, a qualidade, o desempenho desse produto, ou você pode dizer serviço também, que o produto ali pode ser substituído pela palavra objeto, mas produto fica mais mais inteligível, né? Mais nomenclaturado, enfim. Mas você pode entender como uma palavra objeto também. O produto ali vai ser serviço, vai ser outros objetos de troca que o consumidor tem necessidade. Ok, então esse produto ou serviço, ou qualquer outro item, ele tem uma qualidade e um desempenho superior. Opa, isso gera, isso conduz àquela ideia de customização ou predileção, ou seja, preferência do cliente. Aí correlacionemos com o mercado de nicho, por exemplo. Né? Significa o quê? Atender uma determinada parcela e, evidentemente, isso resulta numa satisfação daquele nicho. Vou abordar aqui para vocês sobre a orientação para o produto. Bom, totalmente diferente, totalmente desconexo em relação ao que foi abordado aqui no foco no preço baixo, e refere-se à orientação de marketing para a produção, a orientação de marketing ao produto, para o produto, ela se configura de uma forma específica, no tocante o quê? O meu foco, então, não é o preço baixo. Preço baixo requer produção em massa, custo operacional, custo produtivo, custo de prestação de serviço baixo para gerar preço baixo. Não. Se o desempenho, se a funcionalidade daquele produto, ele
ele suplanta essas questões de ganhar na quantidade, significa que eu ganharei na qualidade, né? O foco é o produto, lá assim tem uma pitada de foco no cliente, mas na realidade o foco é o produto em si. Claro, partindo do princípio que existe o cliente, porque o cliente é figura importante, vai consumir aquele produto. Não adianta nada eu ter foco no produto, nos detalhes, na funcionalidade do produto, qualidade, desempenho superior, que vai resultar num preço de venda alto, elevadíssimo, né? Se eu não tenho um público para aquilo. Evidentemente que eu preciso ter um público, ter clientela para consumir aquele produto. Então, partindo do princípio da seguinte forma, que existe desejo e demanda, para depois ocorrer troca, transação e configurar-se no mercado, que vai ser o grupo de clientes que participarão ali do meu negócio. Então, significa eu me atentar para o produto, orientação voltada ao produto, orientação, né, nesse sentido, da empresa para o mercado, com foco no produto, ou seja, voltado ao produto. Então, evidentemente, que eu vou me atentar para os detalhes desse produto, no tocante desde, né, da concepção do projeto desse produto, passando pela criação, que seja a modificação e desenvolvimento dele, até chegar ali ao consumo final do cliente, seja na sua mesa, seja na sua empresa, enfim, seja onde ele for consumir e adquirir aquele produto. E é evidente que o meu custo operacional, meu custo produtivo será um tanto quanto maior, que implica, né, numa administração de preço e de venda voltada a essas questões, né? Principalmente de forma que eu possa atingir aí a lucratividade, né? Maximizar o lucro. Que a partir do momento que o foco é a qualidade nesse produto em si, talvez não, né? Diferente de como eu obtenho aqui lucratividade por meio de quantitativo de vendas, lá no foco na produção, no foco no produto, por assim dizer, eu não venho atingir essa lucratividade no quantitativo vendido. Mas aí, evidentemente, vai ser, né, por meio dessa qualidade requerida por parte de clientes, seja nicho ou seja segmento que for, eu vou manter, né, ou seja, eu vou permanecer no mercado, porque existe aquela parcela, existe aquela fração dentro do meu mercado, dentro da clientela que participa do meu negócio, que adquire aquele produto, consequentemente, mantenho o meu negócio. Bem, além aqui da orientação de marketing, que ocorre nesse sentido, da empresa para o mercado, além de ter o foco na produção e foco no produto, eu tenho a orientação de marketing para vendas, isto é, foco no vendedor, foco na empresa, no tocante ao quantitativo. Então, parte do princípio, o foco para a venda parte do princípio de que o cliente ainda não consumiu, ainda não adquiriu aquele produto ou serviço na quantidade que ele deveria consumir ou adquirir. Mas nem sempre essa quantidade, né, a empresa, o vendedor, a equipe de venda comercial, parte desse princípio. Muitas vezes não quer dizer que o cliente realmente precisa comprar mais. Mas agir mercadologicamente, com força de venda, de forma que ele acredite nisso. Então eu conto com ações propagandísticas, como descrito aqui, pontuado. Eu vou estimular esse consumo. Como eu posso estimular esse consumo? Evidentemente, através da comunicação. Comunicação da empresa para com o mercado-alvo, para com o público-alvo. Vou estimular esse consumo, né, dizendo aqui de forma explícita, até que seja, esse consumo talvez é desnecessário para esses clientes. Eles não têm necessidade de consumir em muitas quantidades, mas se a minha orientação naquele produto ou naquele serviço, ou na empresa toda, né, se assim for orientada para a venda, significa agir dessa forma. Eu vou forçar a barra, eu vou estimular a venda, evidentemente que a propaganda, a ação propagandística, até publicitária, de divulgação e exposição daquele produto, daquele serviço, vai contribuir nesse sentido. Vai estimular, vai incutir na mente, aí entra também a ideia e prática até do mind share, né? A gente pode entender dessa forma, que vai resultar até na participação de mercado, no termo market share. Porque eu estou impondo, é uma imposição. É uma imposição do comercial, né, de uma empresa ou da empresa como um todo, para esse consumidor. Então o comercial, o vendedor, a equipe de venda, ou a empresa como toda ela impõe ao consumidor
que ele tem que comprar. Então, evidentemente, né, comparando lá o marketing de criação, é uma postura, um comportamento agressivo. Porque existe uma agressividade, há de convir, nas ações de vendas, por parte da empresa, a orientação da empresa para o mercado. Então perceba que é como que uma manipulação realmente, eu coloquei aquela figura ali para te remontar a essa ideia. Né? Eu estimulo, aliado evidentemente às ações de propaganda e publicidade, porque a minha orientação, nesse caso aqui, é para mim, eu que sou vendedor. Eu quero quantificar, eu quero saber. Talvez não estou nem me importando se ele está satisfeito ou não, se aquele produto ou serviço, se aquele objeto se adequa a ele, se a relação entre ele e o objeto gera satisfação. Mas tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que a relação, né, entre o comprador e o objeto não gera satisfação, né, certamente a minha transação ela vai ser minada, porque a transação é a troca. Né? Ele tem a demanda, ele tem o desejo, tem a demanda. Então eu ali, né, solidifiquei, conquistei um mercado. Aí ele pode, né, pode não fazer mais parte daquele meu mercado, do meu negócio, e vai procurar outro fornecedor. Então tem que ter esse cuidado, tem que ser cautela. Porque talvez de uma forma sazonal, por assim dizer, ou de uma forma momentânea, esse tipo de orientação ela é válida. Mas em determinadas ocasiões, até mesmo segmentações de marketing propriamente dito, por ela ser agressiva dessa forma, né, no sentido de que sim, né, no significado mesmo de impor essa necessidade, esse consumo excessivo, né, para o cliente, de forma que ele aceite essa imposição, né, por ação comercial e mercadológica, e adquira produtos em quantidades excessivas, da qual ele talvez não tenha necessidade nenhuma. Mas porque a empresa partiu do princípio de que ele precisa comprar mais, remete a esse foco. O foco aqui é quem? Fazer aqui, antes de passar a apresentação. Foco no preço, baixo, ou seja, foco na produção, orientação à produção. Foco no produto, na qualidade do produto em si, a orientação para a produção. E, evidentemente, a orientação para a venda, o foco é no vendedor, o foco é na equipe de vendas, o foco é na empresa. Bem, concluindo aqui a nossa mentalidade, o nosso raciocínio, eu ainda tenho mais uma orientação, né, que é a orientação de marketing voltada para o marketing. O que é isso, voltada para o marketing? O que significa isso? Voltada para o marketing, lembrando aqui, o sentido dessa orientação, dessas ações, dessas práticas aqui empresariais, da empresa para o mercado. Você percebe, a figura ela já fala por si só. Né? Você percebe aqui que trata-se de um formulário, por exemplo, a ilustração de um formulário, e tem ali os caracteres, mais ou menos, triste e alegre. E o cara está marcando lá, alegre. Opa, estou falando de quem ali? Estou dizendo que a empresa está alegre, que o vendedor está alegre? Não, lógico que não. Estou dizendo que o cliente está alegre. Ele está satisfeito. Significa que ele está satisfeito. Então é lógico que a orientação de marketing, que tem esse fluxo aqui, tem esse sentido, parte da empresa para o mercado, voltado para o marketing, orientação para o marketing, o foco dela é no cliente. Opa. Então, foco na produção, foco no produto. Lembrando que foco na produção também você pode entender como foco no preço baixo. Foco para o vendedor ou foco para a empresa. Aqui o foco é para o cliente. Então, se o foco é para o cliente, né, ele está em sentido ou em lado oposto, está em extremidades opostas em relação àquela vontade ali, em relação a esse feeling, esse sentido, né, essa direção aqui do marketing orientado para a venda. Porque para a venda, recapitulando, parte do princípio de que o consumidor ainda não comprou o suficiente. Então eu vou incutir na mente dele como que o marketing gera, eu vou agir publicitariamente, propagandisticamente, de forma que ele entenda que ele tem que comprar mais. Eu não estou nem aí para a satisfação dele, eu quero satisfazer, né, os meus negócios. Opa, aqui se difere.
aqui não está preocupado no quantitativo, para com o cliente A, B ou C. Está preocupado em ele se satisfazer, como descrito aqui no formulário, né? Em atender às suas necessidades. Então, as ações aí, as práticas, elas são plurais, ou seja, se elas são pluralizadas, ela tem um sentido, né, multifocal. O sentido não é, na realidade, só o cliente. Porque muitas vezes eu entendo, talvez você e eu, assim, as pessoas podem entender que o foco no cliente significa só satisfazê-lo. Mas, na realidade, esse sentido aqui, mercadológico, orientação para o marketing, com foco no cliente, que se difere totalmente ali do orientação para a venda, que traz benefícios, isso aqui é benéfico para a empresa, na realidade o foco no cliente ele também pode ser, e na maioria das vezes será, né? Talvez em certas ocasiões não seja tanto benéfico assim, mas na maioria das ocasiões, das situações, o foco no cliente, ele é sim vantajoso para a empresa, que é o passo que eu atendo uma necessidade latente ou emergente, né? Significa que eu não tenho só um sentido, não tenho só um foco, eu sou multifocal. E esse multifocal ele pode se estender para um outro conceito de uma outra prática de orientação de marketing aqui, né? Que além da orientação à produção, produto, vendas e marketing, nós temos o que titularam, nomenclaturaram de orientação ao marketing holístico. Bom, a palavra holística, né, significa que é amplo. Então, algo amplo, algo global. E essa questão aí do multifocal nos remete a este conceito e essa prática de orientação mercadológica para o marketing, né, voltado ao marketing, mas adicionando a palavra holístico. Você vai entender de fato que existe essa pluralização, ou seja, é multifocal. Eu vou atender, eu vou apontar. Se é multifocal, eu tenho foco no cliente, né? Então percebe, você vai entender que a priori, né, a sua percepção, então eu entendo dessa forma, creio que você possa também entender dessa forma. A orientação mercadológica para o marketing, que tem aqui titulado, pontuado, bem dizer, com foco no cliente, mas, no entanto, o foco não é só no cliente, ele é multifocal. Se ele é multifocal, então ele vai ter outras direções, ou seja, outros focos, que pode ser, inclusive, multifocal para a produção, voltado aqui para a produção. Ao mesmo tempo, ele pode ser voltado para o produto, ou seja, é pluralidade, é pluralizar, é multifocar. Então eu dou atenção, eu volto o meu foco, eu direciono, talvez tanto para a produção como para o produto. Provavelmente existem situações e ocasiões que eu não vou poder, essa multifocalidade não será para todas em si, até mesmo porque, né, aqui o foco para o produto e o foco para a produção eles se divergem em certos aspectos. Então, digamos que na maioria das situações a multifocalidade talvez não vai dar para ter para essas duas. Digamos que eu tenha multifocalidade para produto, para vendas e para cliente. E num determinado momento eu tenho uma multifocalidade para a produção, ou seja, preço baixo, para a venda e para o cliente. Então isso significa que eu estou focado não só num integrante, não só numa parte envolvida, não só num elemento, não só no componente, mas nos demais componentes, para trazer vantagem, tanto para o cliente, no que diz respeito a atender aos seus anseios, suas necessidades e tudo mais, como para a venda, o vendedor, a empresa, ou no caso, o produto, ou no caso até a produção. Talvez vai existir situações que eu consiga aqui multifocar para todas essas quatro, assim, digamos assim, para preço, para produto, para a venda, e acontece sim, como para o cliente. Aí é o que eu poderia chamar aí de orientação mercadológica para o marketing holístico. Aqui é a orientação para o marketing. E tem a orientação para o marketing holístico. Então,
Numa só a gente já pode, numa tacada só a gente pode esclarecer, elucidar sobre os dois conceitos e as duas práticas. Tanto a orientação mercadológica para o marketing, quanto a orientação de marketing voltada para o marketing holístico. Então, raciocínio dessa forma, pensando dessa forma, que o termo holístico aí remete, te traz a ideia, a praticidade de você atender a ambas as partes, né? De você dar atenção de uma forma multiplicada, de uma forma pluralizada. Ok? Então, pessoal, terminamos a nossa aula, terminamos o nosso módulo, né, de Fundamentos de Marketing do seu curso de assistente administrativo.